E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Piada Matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Então, antes de começar a nossa aula, já sabe, hein? Todo aquele rito, hein? Deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que nós postamos aqui toda segunda, quarta e sexta e aulas às quintas-feiras. Fechou? Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Então, bora lá, galera. Vamos falar sobre matriz, então. Vamos primeiro fazer uma leve introdução, né? Para a gente entender um pouquinho da história das matrizes. Porque a história dela é antiga e fascinante. Envolve culturas como cultura japonesa, cultura chinesa e a cultura europeia ali de vários séculos, beleza? Então vai aparecer para você aí agora e vamos começar a falar sobre isso então. Primeiro, pessoal, nós podemos, né, fazer um paralelo ali, tá? Um dos primeiros registros com uso de tabela numérica veio lá da China dos anos 200 anos de Cristo, tá? Nesse livro que é chamado Os 9 Capítulos sobre a Arte da Matemática, tá, gente? E ali nós temos os primeiros registros ali que envolvem o uso de tabela numérica, em que hoje nós chamaríamos isso de matrizes, tá? Então, por exemplo, nessa época, matemáticos chineses antigos, né, eles trabalhavam com essas tabelas numéricas para resolver sistemas de equações lineares, algo parecido ali com a eliminação de Gauss, muito antes de Gauss nascer. Os números ali eram organizados em tábuas de bambu, tá? Muito parecido com as matrizes que utilizamos atualmente. Inclusive, era algo parecido com um ábaco plano também. Fechou? Depois disso ali, né, já avançando para o século 17, nós temos dois carinhas fundamentais aqui, tá? Temos o Leibniz, que ele e outros matemáticos naquela época utilizavam determinantes para resolver sistemas de equações lineares. Um desses caras, que era Gabriel Cramer, que ele criou a regra de Cramer, que até hoje nós utilizamos ali nas matrizes para encontrar determinantes. Mas utilizamos essa regra para encontrar determinantes e resolver equações lineares com isso. Mas na verdade, a história das matrizes, né, esse nome e tudo mais, só foi aparecer e a partir do século XIX é que o termo matriz foi utilizado de verdade. Inclusive quem deu esse nome foi o matemático britânico ali, James Joseph Sylvester, foi ele que deu a alcunha de matriz para as tabelas numéricas. E o que significa matriz? Matriz vem do latim matrix, que hoje poderíamos traduzir para o português ali como fonte ou útero, tá bom? Então matriz, ela é uma fonte. Fonte do quê, não é mesmo? Ela é a fonte para resolver sistemas de equações lineares. Então, matriz, a sua forma originária, teve esse fundamento. Resolver equações lineares, ok? Mas ele não é considerado o pai das matrizes. Quem realmente é considerado como o pai das matrizes atualmente no mundo moderno é o seu amigo Arthur Cayley, porque ele foi o cara que desenvolveu o conceito algébrico das matrizes e também as suas aplicações. Como assim conceito algébrico? Foi ele que desenvolveu ali como trabalhar com a matriz como algo matemático separado e independente, ou seja, fazer as operações com as matrizes, beleza? Então, na aula de hoje, vamos entender o que é a matriz, como ela é construída. E a partir da próxima aula, na semana que vem, vamos trabalhar com as operações que envolvem as matrizes. Beleza? Então, vamos começar então nossa explicação sobre o que são matrizes de fato. Bom, galera, então matriz, ele nada mais é nunca tabela numérica, ok? Uma tabela com vários elementos dentro, e esses elementos são números, né? Ou letras também, mas as letras, nesse caso, representam valores desconhecidos, tá bom? Toda matriz, ela possui essa característica aqui, ó. Ela é nomeada com uma letra maiúscula, então nesse caso temos a matriz A, ok? M por N, né? M, X, N. Esse X é de por, de vezes, tá? Onde o M representa o número de linhas e o N representa o número de colunas. Toda matriz, ela tem essa ordem de escrita, tá? M por N. Quando você vê, por exemplo, aqui a matriz 2 por 3, o que significa esse 2 por 3? 2 é o número de linhas, ok? E o 3 é o número de colunas. Sempre nessa ordem, primeira linha, depois colunas, tá? Mas nós também podemos escrever os seus elementos dessa maneira aqui, ó. A I, J, tá? A e J representam os elementos da matriz A, tá? O Azinho minúsculo, então, são os elementos e o A maiúsculo é o nome dessa matriz, tá? E como que eu preencho essa matriz? Como que eu descubro os seus elementos, tá? Bom, vamos começar a partir daqui. A e J, tá? I representa a linha e J coluna. Professor, é sempre assim? Sim, meu querido, é sempre assim. Então podemos colocar aqui, ó, o I de linha, para você nunca esquecer. Então o I vem da palavra linha, então o J só sobra para coluna, tá? Então aqui nós temos
duas linhas e três colunas. Linha na horizontal, coluna na vertical. Então vamos escrever aqui, ó, primeira e segunda linha, nós temos nesse caso. E aqui temos a primeira, segunda e terceira coluna, tá? Então essa matriz tem duas linhas e três colunas. Como que eu sei disso? Por causa daqui, ó, 2 por 3. Fechou? Então vamos preencher aqui. O meu primeiro elemento A, ele é da primeira linha, lembrando que primeiro vem a linha, e é da primeira coluna. Então o primeiro elemento é o elemento A11 ou A11, como você preferir, tá? E aqui embaixo, então, nós temos o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então seria o A21, tá? Então lembre-se, o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna. Então aqui, ó, nesse caso, eu tenho o elemento A12, porque é a primeira linha, segunda coluna. Aqui embaixo, eu tenho o elemento A22, que é a segunda linha, segunda coluna. E para finalizar aqui, eu tenho o elemento A13, primeira linha, terceira coluna, e depois temos elementos A23, que é a segunda linha e terceira coluna. Então esses A11, A21, A12, assim por diante, são os elementos dessa matriz. E essa forma que eu acabei de escrever, podemos chamar ali de a forma genérica dessa matriz, né? Que é a forma ali que nós temos apenas o padrão dos elementos envolvendo o número de linhas e de colunas. Depois nós vamos aprender como realmente montar a matriz a partir desses elementos, beleza? Então, fazendo um resumão aqui do que nós aprendemos até agora. Matriz é uma tabela de números, uma tabela de elementos, ok? Beleza, como que era escrito? Letra maiúscula é o seu nome, tá? Então aqui é matriz A. Esse 2 vezes 3 aqui, 2 por 3, representa o número de linhas e de colunas. Sempre o primeiro número é linhas e o segundo número é colunas. Inclusive, se você multiplicar aqui, ó, 2 por 3, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, na minha tabela possui 6 elementos. Uma forma de você entender se você fez certo ou não, tá? E como que representa os elementos aqui dentro, seguindo a linha, seguindo a ordem A e J, né? Azinho minúsculo, porque é o A, tá? E linha J vai ser coluna. E isso representa os elementos da matriz. Então aqui o elemento A11, A12, A13 e assim por diante. Fechou? Então vamos continuar nosso conteúdo. Nós temos vários tipos de matrizes que podemos encontrar ao longo do nosso trabalho, tá? Começando por ela, a tão famosa matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando ela é quadradinha, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas dessa matriz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa matriz A 2 por 2, ou seja, eu tenho duas linhas e eu tenho duas colunas. Essa segunda matriz B, 3 por 3, ou seja, ela tem uma, duas, três linhas, uma, duas, três colunas. Então ela é quadrada porque o número de linhas é equivalente ao número de colunas, tá? Quando aqui ela é quadrada, nós podemos falar de outra maneira. Eu tenho essa primeira matriz, que é a matriz de segunda ordem. O que é uma matriz de segunda ordem? Uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas, duas colunas. E aqui na matriz B eu tenho a matriz de terceira ordem. O que significa uma matriz de terceira ordem? Uma matriz que possui três linhas e três colunas. Lembre-se que é sempre na sequência, linhas e colunas. Primeiro linha, depois é coluna. Beleza? Então essa aqui é a matriz quadrada. Continuando com os outros tipos de matrizes então. Antes de começar a próxima matriz, inclusive, nós temos alguns elementos da matriz quadrada que eu acabei esquecendo de comentar, que são as suas diagonais. Toda matriz quadrada possui duas diagonais, tá? A diagonal principal e a diagonal secundária. Qual é a diagonal principal? A primeira diagonal é aquela que é reta, que é inclinada, né? Então a diagonal principal, ó, são os elementos dessa diagonal, ó, que vem da esquerda e vai até a direita. Isso aqui nós chamamos de diagonal. Então, diagonal, ok? Principal, tá? Então, essa é a diagonal principal. Na matriz B, ó, quais são os elementos da diagonal principal? São os elementos 3, 0 e 9. Então, isso aqui nós chamamos de diagonal principal. E a diagonal secundária é o contrário. Ela vem da direita e termina na esquerda. Então, esses dois elementos fazem parte da diagonal secundária, tá?
secundária. Então, aqui na matriz 3 por 3, quais são os elementos da diagonal secundária? São os elementos 2, 0 e 2. Então, essa aqui é a minha diagonal secundária, tá? Então, nós temos essas duas diagonais aí que são essenciais para a gente poder trabalhar mais para frente, principalmente quando for trabalhar com determinantes. Tem que saber identificar essas diagonais, beleza? Agora sim, vamos para o nosso próximo tipo de matriz. Então, os outros tipos de matrizes que nós temos é a matriz linha, que é o meio objetivo nome, né? Que é uma matriz formada por apenas uma linha, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma matriz, não tem a ordem aqui, mas ela é da ordem 1 por 3, porque ela possui uma linha e 3 colunas. Aqui do lado, nós temos a matriz coluna. Que matriz coluna? Matriz que tem apenas uma coluna. Então, nesse caso, a nossa matriz ela é 3 por 1, porque ela possui 3 linhas, mas apenas uma coluna, tá? Olha a diferença aqui, 1 por 3 e 3 por 1 não é a mesma coisa, tá, galera? Então presta atenção. É importante você lembrar que o primeiro número sempre é o número de linhas e depois é de coluna, tá? E aqui embaixo temos a matriz nula, né? E nesse caso é uma matriz de segunda ordem, ou seja, é uma matriz 2 por 2, tá? Por quê? Porque tem duas linhas e duas colunas, mas é uma matriz nula. Que é uma matriz nula? Uma matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Além disso, nós também temos a matriz transposta. Que é matriz transposta, né? Uma matriz transposta é quando as linhas de uma matriz são as colunas da outra, ou seja, eu inverto linha com coluna, linha com coluna. Então, por exemplo, ó, matriz F, que é uma matriz 2 por 2, tá? Ela tem linha 1 e 3 e a segunda linha 5 e 7. A sua transposta, que é representada por esse T minúsculo em cima do seu nome, no caso, em cima do F, então, ó, FT, eu troco. O que eu tinha de linha agora vira coluna. Então, a primeira linha, 1 e 3, se tornou a primeira coluna, 1 e 3. A segunda linha, 5 e 7, se torna a segunda coluna, 5 e 7. Então, isso é matriz transposta. É quando a sua linha vira coluna. E depois temos outra matriz importantíssima também, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? A matriz identidade é quando a sua diagonal, todos os elementos são iguais a 1 e o restante são iguais a 0, tá? Isso aqui é muito utilizado, galera, para resolver sistemas de equações, tá? É importantíssimo saber disso, então. Então aqui temos uma matriz identidade de ordem 2 e identidade de ordem 3. E detalhe, toda matriz identidade ela é uma matriz quadrada, tá? Toda matriz identidade ela é quadrada. Por isso que já coloca aqui apenas I2, né? I de identidade e 2 de segunda ordem, ou seja, 2 por 2. E 3, então I de identidade, 3 de ordem 3, seja 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o resto vale 0. Então, nosso penúltimo tipo de matriz são as matrizes inversas. O que é matriz inversa? Matriz inversa ocorre quando o produto de duas matrizes for igual a uma matriz identidade. Então, olha só, cuidado em matriz inversa, não tem nada a ver com inverter sinal, inverter posição dos elementos, não é isso. É quando eu pego duas matrizes e eu multiplico as duas, né? Lembrando que produto significa multiplicação, tá? Então, eu pego duas matrizes e multiplico as duas matrizes. Quando eu multiplico, se o resultado for uma matriz identidade, então aquelas duas matrizes, uma é inversa da outra. E como que eu represento a matriz inversa? Eu represento com o menos 1 aqui em cima, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem a matriz A e a matriz A menos 1, ou seja, a inversa da matriz A, né? Enquanto a matriz A é 2, 1, 5 e 3, a matriz inversa seria 3, menos 1, menos 5 e 2. Quando eu multiplico uma pela outra, gera uma matriz identidade de ordem 2. Eu não vou explicar aqui essa multiplicação agora, porque isso eu vou deixar para a aula que vem, quando eu explicar produto de matrizes, tá bom? Hoje apenas estamos identificando quais são as matrizes que existem, tá? Operações como adição, subtração e multiplicação ficarão para a aula da semana que vem, tá bom? Para finalizar, então, nosso último tipo de matriz, que são as matrizes iguais. O que são matrizes iguais? São matrizes onde todos os elementos são iguais, mas não só os valores, mas também as suas posições. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um probleminha para nós resolvermos juntos. Ele me afirma que essas duas matrizes são iguais e pede para identificar qual que é o valor de cada letra. Bom, aqui, ó, começando, o meu primeiro elemento é 1. Na segunda matriz, nessa mesma posição,
eu tenho a letra O. Para as duas matrizes serem iguais, esses dois elementos na mesma posição têm que ser o mesmo valor. Ou seja, então aqui a letra O equivale a 1. Mesma ideia da letra M, ó. A letra M está aqui na primeira linha, segunda coluna. Qual elemento que também está na primeira linha, segunda coluna da segunda matriz? É o elemento 9. Então, nesse caso, eu sei que M é igual a 9, tá? Continuando também os outros, então, nós temos que N equivale a 3, né? Porque estão na mesma posição. E para finalizar, nós temos que o 5 está no mesmo lugar que a letra P. Então, nós temos aqui que P vale 5. Isso é uma questão da igualdade de matriz, então. Matrizes são iguais quando os seus elementos estão na mesma posição e têm o mesmo valor. Pessoal, então você pode ver que o cenário mudou, não é mesmo? Na verdade, quando eu gravei essa aula, tá? Deu um errinho e a gravação não ficou até o final. Então agora, nós vamos continuar com esse cenário improvisado, beleza? Então bora lá, vamos falar agora da lei de formação, tá? O que seria a lei de formação de uma matriz? A lei de formação é o que determina quais são os elementos de uma matriz, né? Quais são os elementos que compõem essa matriz e como que eu posso encontrar esses elementos, tá? Então, por exemplo, vai aparecer na tua tela, né? Determine A 2 por 2 com os elementos A e J, sendo A e J igual a J ao quadrado menos 2i. O que é esse A e J? Esse A e J representa cada elemento da minha matriz, onde o I vai representar a linha, né? Então, coloca aqui, ó, opa, deixa eu arrumar. Então, aqui, ó, linha, tá? E onde o I representa a linha e o J representa a coluna, beleza? Então, bora lá, vamos primeiro montar a matriz genérica, né? Matriz genérica seria assim, A, 2 por 2, ok? Abra parênteses, parênteses ou colchetes, tanto faz, você pode escolher como você vai fazer a tua matriz, tá? Tanto colchete quanto parênteses são aceitos. Pegando aqui os elementos, começa com A11, A21, A12 e A22. Professor, por que é A11 e A12? Pensa comigo. Aqui eu estou falando da primeira linha dessa matriz, ok? Deixa eu só arrumar aqui minha fonte. Então aqui é a primeira linha dessa matriz. E aqui embaixo é a segunda linha da matriz. Aqui na esquerda é a primeira coluna e aqui do lado a segunda coluna. Então A e J representam essa ordem. A, o meu elemento, I, a linha, J, coluna. Então aqui o meu A11 representa A, I, J. Ou seja, primeira linha, primeira coluna. Opa, aqui é J, né? Aqui eu tenho primeira linha, melhor, segunda linha, primeira coluna. Aqui eu tenho primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Beleza? Essa é a sequência então, por isso que esse A e J significa cada elemento, a posição de cada um. E é isso que eu vou utilizar aqui, ó, para calcular esses valores. Então, por exemplo, meu primeiro A e J, meu primeiro A e J é A11. Então, eu vou colocar aqui Então, eu vou colocar aqui A11. A11, como que eu resolvo isso? Eu substituo o J e o I por esses valores. Lembrando que a sequência é primeiro o I, depois é J. Então, aqui no primeiro elemento, J vale 1. Então, fica 1 ao quadrado menos 2 vezes o valor do I, que aqui o I também é 1. Então, fica 2 vezes 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Então, fica 1 menos 2 e 1 menos 2 dá menos 1. Beleza? Vamos fazer isso agora com todos os elementos. Primeiro fazer as continhas, depois eu substituo. Fechou? Então, aqui, ó, A21, depois A12, depois A22, tá? Primeira linha, e depois J. Então, aqui fica 1 ao quadrado menos 2 vezes 2. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 fica menos 3. Então, esse é o valor do A11, esse é o valor do A21. A12, agora J vale 2, né? J sempre é o segundo número. Então, fica 2 ao quadrado menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1, 2. Então, fica 4 menos 2, que dá 2. Esse é o valor do A12. E o A22, então eu faço aqui 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4 também. E 4 menos 4 dá 0. Então, esse aqui é o valor do meu A22. Agora que eu calculei o valor de cada elemento, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa matriz, né? Então, eu vou pegar aqui, ó,
de novo, deixa eu só mudar aqui antes que fique feio. Então, vou colocar aqui, ó, A 2 por 2, ok? Que são o tipo de matriz que eu tenho. E agora, no lugar do A11, eu vou colocar o valor dele, que é menos 1. Então, agora eu vou preencher. Minha matriz começa com menos 1, o A21, que é a segunda linha, primeira coluna, fica menos 3. Aqui do lado, o A12 fica 2 e o A22 fica 0. Pronto, essa é minha matriz A por 2 por 2 com essa lei de formação. Então, gente, lei de formação é o que vai definir como que você vai montar a sua matriz, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, então. Então, agora tenho mais um exemplo aqui, ó. Determine a matriz B3 por 3, ou seja, matriz quadrada também, de ordem 3, né? Igual a BJ, sendo BJ 2 se o meu I for menor do que J, 1 se o I for maior do que J e 0 se o I for igual a J. Professor, como assim? Meu Deus, ficou confuso agora. Calma, não crie pânico. Primeiro, vamos montar a matriz genérica, né? Que é a matriz ali modelo, tá? Então, B, 3 por 3, ou seja, abre parênteses. B e J, 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas. Então, tenho B, primeira linha, B, segunda linha, B, terceira linha. Tudo na primeira coluna. Agora eu tenho B, primeira linha, segunda coluna, B, segunda linha, segunda coluna e B, terceira linha, segunda coluna. Para finalizar, então, B, primeira linha, terceira coluna, B, segunda linha, terceira coluna e B, terceira linha, terceira coluna. Então é B, 3 por 3. Montei a matriz genérica. A partir disso aqui eu vou primeiro achar os valores, depois eu monto essa matriz, ok? Então, vou fazer aqui, ó, escrever todo mundo. B11, B12, B13. Fazer na ordem, né? Depois, B21, B22, B23. Depois, B31, B32 e B33. Lembrando que significa esses númerozinhos, primeiro e segundo J, ok? Então agora vamos calcular. B11, nesse caso o meu I vale 1 e o meu J também vale 1. Então aqui no B11 o I é igual ao J. Se o I é igual ao J, olha só, que número eu coloco? Coloco 0. Então meu primeiro número vale 0. BI12, perdão, o I é menor do que o J. Se o I é menor do que o J, coloco o número 2. Aqui também, 13, I menor do que J, também coloco 2, ok? B21, opa, agora o I é maior do que o J, né? Porque o I vale 2 e o J vale 1. Como o I é maior do que o J agora, então eu coloco ali como resposta o valor 1. B22, os dois são iguais, então eu coloco 0. E B23, I é menor do que J, então eu coloco 2. E aqui também, 31, I é maior, coloco 1. I é maior, coloco 1. Os dois são iguais, coloco 0. E agora eu monto a matriz 3 por 3. Então fica lá, B11, 0. B21, 1. B31, 1 também. B12, 2. B22, 0. E B32 vale 1. Depois aqui, B13 vale 2. B23 vale 2 e B33 vale 0. Pronto, terminei a matriz 3 por 3. Fechou? E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado da aula de hoje, tá? Espero ter ajudado. Comente aqui, fácil ou difícil a matriz, hein? Próxima semana eu vou trazer para vocês, então, aula sobre operações de matrizes. Fechou? Então é isso, hein? Aqui vai estar aparecendo o nome dos apoiadores aqui do canal. Então, se você quer ser um apoiador do canal, aqui na nossa descrição tem ali o link, clica lá e ajuda a gente para poder trazer aula de qualidade com conteúdo maravilhoso para vocês. Fechou? Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.